Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua atenção. Na bancada, o companheiro Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sintracom São Paulo, Sintracom, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil São Paulo. Na cabine técnica, Ricardo Vieira e Emerson Marques. Lembrando que agora estamos na TV aberta também. Você nos acompanha no canal 53.2 toda sexta-feira às 8h30 da noite, ou seja, às 20h30. E hoje temos a grata satisfação em receber o companheiro Cícero Martinha, um amigo de longa data. Martinha de Santo André, dirigente sindical, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá por vários anos. Foi secretário do Trabalho do Estado de São Paulo, secretário do Trabalho, Emprego e Economia Solidária em Santo André, ou seja, Martinha é uma liderança político-sindical expressiva no ABC e no Brasil. O Cícero Martinha hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico de Mauá, na gestão do nosso prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, entre outras atividades, é claro. Companheiro Martinha, satisfação em revê-lo e uma satisfação ainda maior em tê-lo aqui conosco. Ô, Tony, a alegria é muito grande, a satisfação de estar aqui com você, ter a oportunidade de estar em outras emissoras, né? E então, muita alegria de estar aqui com vocês e agradecer pelo convite do meu companheiro aqui, o Ramalho, companheiro de grande trajetória aí no movimento sindical. De longa data, né, Martinha? De longa data, né? A gente acompanha, um acompanha o outro, a gente está sempre junto, estivemos sempre juntos nessa luta. E assim, eu sempre admirei, inclusive, o trabalho dele aqui, que ele mudou realmente o perfil, né, do sindicalismo aqui, dos trabalhadores da construção civil, que a gente sabe que é muito difícil, né, o trabalho aqui da construção civil. O Ramalho está de parabéns, eu estou aqui com imensa alegria de estar com ele aqui hoje nesse podcast aqui. Muito bem, e o tema de hoje é os desafios da integração regional entre o ABC e a capital paulista. Companheiro Martinha, nós temos lá no ABC, eu sou de Mauá também, você lá de Santo André, hoje está como secretário em Mauá e conhece toda aquela região. Nós temos já de longa data o nosso consórcio intermunicipal, que hoje é presidido pelo prefeito companheiro lá, Marcelo Lima, que é prefeito de São Bernardo do Campo. E o Marcelo está cada vez mais investindo na integração municipal, criou lá a política das guardas civis integradas para poder patrulhar com mais eficiência, com mais eficácia, as divisas dos municípios. E tudo isso está sendo feito no ABC paulista. Agora, em relação à integração do ABC com a capital, porque nós temos problemas que são pertinentes e comuns a região do ABC e a capital paulista, né? Como é que está sendo feita essa integração regional? Olha, eu acredito que a coisa está indo muito bem, viu? O Marcelo Lima, ele sacou essa questão rápida, né? Porque a ideia do consórcio, quando foi criado, né, pelo Celso Daniel, o consórcio dos prefeitos e também a Agência de Desenvolvimento da região, ela tinha algumas coisas básicas e fundamentais, que era de você integrar, né, quer dizer, as cidades, ali as 7 cidades. Sim. Né, porque aquela questão já se discutia, você não resolve problema, às vezes, de alguns problemas de segurança, transporte, outros, né? Você, cidade por cidade ali, separada, porque as cidades são coladas uma na outra. Sim. Né? Hoje, até com São Paulo também, São Paulo faz divisa com São Bernardo, com Diadema, com Santo Mauá. André, com Mauá, enfim. Então, quer dizer, essa integração ela é muito importante para a nossa região. A nossa região, para você ter uma ideia, muitas vezes a gente não teve espaço de comunicação em função de não ter essa integridade, né? Essa integração. Entendeu, Ramon? A gente não tem uma emissora de TV lá de Poço. Sim, é verdade. As nossas comunicações, até na questão política, passa por São Paulo para esbarrar no ABC. Então, quer dizer, fortalecendo isso é muito importante para a nossa região, entre outras coisas que se discute também, dos trabalhadores, dos próprios empresários, enfim. Então, isso tem evoluído já de um certo tempo e tivemos alguns problemas durante alguma época. São Bernardo ficou fora do consórcio, São Caetano, sim, mas agora retornaram todos, tal, e é uma maravilha. Eu acredito que agora a coisa vai no outro âmbito, numa outra pegada, e por isso é muito importante para a nossa região. E também chamaram São Paulo, né, o prefeito, para fazer parte também.
pode não tomar decisão, mas também como convidado, né? Porque precisa integrar também com a capital, né? Que é a maior cidade. Ele andou participando, né, Martinho? O Ricardo participou Nunes, de uma ou prefeito. duas reuniões, gostou da ideia, achou importante, porque precisa tratar de muitas coisas que envolve também a capital, né? A capital é o principal eixo, né? Do nosso país, economicamente, em expertise, etc. Então tem que ter essa interligação. Eu acredito que um dia toda a região metropolitana aqui de São Paulo precisa ter essa integração maior na questão da segurança, na questão de transporte, na questão de logística e de troca, inclusive, de mercadorias e vendas, compras, etc., para a gente fortalecer cada vez mais o eixo aqui de São Paulo, né, que é muito importante, é o mais importante do país. Ok. Companheiro Ramalho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tony. Quero agradecer também aqui o nosso secretário, Martinha, super experiente no mundo sindical, mas também no mundo político, dados aos cargos que ele acumulou. E a gente aprende no dia a dia como dirigir carro, né? E ele tem uma afinidade com um saudoso amigo que eu também tinha, era meu irmão, que era o Toninho dos Brindes, né? Filho que é promotor, né? Do Ulisses, né? O Toninho, cada vez que ele encontrava comigo, ele falava do Martinha, porque o Martinha de Santo André, porque o Martinha não sei o quê. Então é gente boa que são acompanhados por gente boa. E eu tenho certeza que hoje nossos telespectadores, eles vão aprender muito com os questionamentos que nós vamos fazer, mais você, né, como jornalista, esse secretário que vai nos ensinar, nos dar a luz em todas as coisas. Nós vivemos num problema político difícil pra caramba, não é fácil, complicadíssimo, né? E também passando por uma fase que não só o mundo, nós temos aí os Estados Unidos aí com essa arrogância do presidente lá, não sei aonde ele quer chegar. Eu acho que hoje também com a tornozeleira do Bolsonaro, tudo isso cria um clima. A Polícia Federal que encontrou lá na residência dele, um pendrive que a gente não sabe ainda o que é, mas parece que encontrou dólar, encontrou dinheiro. Então, tudo isso é uma coisa que nos preocupa porque assusta os trabalhadores no mundo do emprego e imagino eu que assustará mais ainda o empreendedor, o empresário, porque nós não queremos conflito, como eu costumo falar, nós somos um Brasil de povo trabalhador. Nós aqui, seja ele do operário da construção civil, ao agricultor, ao metalúrgico, nós vivemos de trabalho. Nós somos um país de operário, mas somos um país de mulheres que sonham com espaços melhores, de jovens com futuro. Eu gostaria muito de ouvir uma explanação mais forte, mais assertiva, com certeza, do secretário. O que ele pensa de tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos que, por mais que o representante do Bolsonaro lá, que é o deputado Eduardo, diga que o Trump vai jogar uma bomba atômica no Brasil, a bomba atômica ele já jogou, né? Ainda bem que essa bomba atômica só matou mesmo a maioria deles mesmo, né? De qualquer forma, né? E não é isso que a gente espera, porque nós temos outros parceiros, imagino eu, né? A própria Rússia, a própria China, deve colocar aí alguma trava. E aproveitando ainda para parabenizar as instituições brasileiras. Nós somos, eu acho que um povo que nós respeitamos instituições. Eu não estou aqui dizendo que é certo e que está errado, mas nós respeitamos o que se determina na Justiça, o que se determina no Congresso, que é o Poder Legislativo, no próprio Executivo. Não estou falando que fulano ou ciclano está certo, nem mesmo o Poder Judiciário, mas nós respeitamos. Às vezes eu posso não concordar, discordar de muitas coisas, mas eu respeito, inclusive, o adversário político e, às vezes, até o não político, porque eu acho que nós precisamos respeitar. Então, acho que é o momento, Tony, da gente ouvir o secretário, o que ele pensa do mundo do trabalho, secretário que ele foi, secretário que ele é, dirigente sindical que ele foi, junto conosco, criamos uma maior central do Brasil, se não a maior, segunda ou terceira maior central, que é a Força Sindical, né, do qual ele é vice-presidente. Eu acho que eu só tenho aqui que agradecer, secretário, pelas suas explanações, pela sua participação, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Nós aqui realizamos 2 grandes eventos por mês. Um durante a semana, nós realizamos um com o vice-prefeito de São Paulo.
né? Inclusive um podcast, né? Sim. E algumas pessoas no princípio, tanto é que não veio nenhum dirigente sindical, apesar de ter convidado, né? Pô, você está convidando o vice-prefeito de São Paulo, indicado pelo Bolsonaro. Eu falei, pô, primeiro que eu esqueço o negócio de Bolsonaro e Lula. Claro. Né? Eu votei em Lula em 2022. Segundo, eu estou convidando o vice-prefeito, porque eu admiro muito o trabalho que ele fez no CEAGESP. Na Polícia Militar, eu acho que ele foi muito atuante, tive várias coisas que acompanharam. E o trabalho social que ele está fazendo com o morador de rua, com o dependente, muito embora a gente sabe que isso não é uma coisa a curto prazo, é a longo prazo, eu acho que é muito importante, porque isso é um trabalho que a gente vem tentando fazer e já passamos por vários governos, né? Desde do governo do saudoso Mário Covas, não tinha Cracolândia, mas já tinha moradores de rua, que são uma coisa que tem em tudo quanto é lugar. E me parece que ele tem um bom trabalho, então nós quisemos ouvir disso, eu acho que ele fez uma palestra interessante. Claro que a maioria da plateia aí são um pessoal muito ligado ao Lula, um pouco mais da esquerda. Mas gostaram da palestra. Mas eles respeitaram, né? Sim. E isso é que é de bom sindicato. O que eu disse para o prefeito Martinho? Eu falei, eu sou filiado a um partido político. Sindicato não. Sindicato tem bolsonarista e tem, ó, o cara da técnica aí é bolsonarista, o diretor meu Chicão é bolsonarista. Tem lulista, tem o bolista, como é? É bolista mesmo? Bolista, né? Bolista, né? Bolista do bolo, bolista, né? Do bolo. Tem o bolista, tem o cara que é do Ciro Gomes. E eu respeito isso, Martinho, porque eu aprendi a viver na democracia, colocando a minha opinião. Não concordo, mas respeito. E mesmo porque a gente não come ideologia, né, companheiros? A gente come arroz e feijão, né? Então, o mais importante é que o governante esteja dando conta do recado. Mas, Martinha, recapitulando essa fala do companheiro Ramalho sobre essas sanções que o presidente Trump impôs ao Brasil, a gente fica preocupado aqui com a nossa região da Grande São Paulo. O Grande ABC é a maior região industrial ainda da América Latina. E muita coisa que é produzida em Mauá, em Santo André, São Bernardo, Diadema, em São Paulo, capital, em toda a região metropolitana, muita coisa disso vai lá para fora, vai para os Estados Unidos. E, evidentemente, né, Ramalho, não vai ter como correr da taxação de 50%. Isso é uma preocupação, não é, Martinha? Porque a gente sabe que as indústrias que exportam geram empregos. Como é que o companheiro vê isso aí? Não tenho dúvida, Tony. Antes eu quero até aqui parabenizar mais uma vez, eu falei inicialmente, pelo programa, viu, Ramalho? Eu te conheci dentro do movimento sindical como um democrata, eu te considero assim. Por isso que, independente do partido que você estava, a gente sempre, tivemos um trabalho conjunto, bom, em defesa dos trabalhadores, né? Você nunca mudou o seu posicionamento em defesa dos trabalhadores em função de sua candidatura ou do partido que você estava militando. E eu acho que isso é importante, né? Isso vem da nossa personalidade, vem do nosso caráter, né? E na minha idade, me faz entender melhor essas questões, né? Da importância do caráter do ser humano, da vocação dele, para saber de onde ele veio, a classe social dele, etc. Então, parabéns, eu tenho certeza que o seu programa é democrático mesmo, né? Mas assim, essa preocupação aí do que está acontecendo hoje com as tarifas, né, impostas pelo Trump, você veja bem, não foi só contra o Brasil, né? Porque se a gente não abrir para fazer análise geral, ele precisa muito do México e trabalha muito com o México, um parceiro de anos, de décadas, independente do governo que está lá, o que estiver, eles precisam disso e trabalham ali. México e Canadá, né? E Canadá na outra ponta, né? E por que aumentaram as tarifas para o México e para o Canadá? Eu me perguntava, né? Antes de taxar tanto assim o Brasil, por quê? Né? Então, é a Europa. Quem queira que não, você pode falar da Europa, tem uma outra situação, fechar, também tem uma moeda, mas, quer dizer, também os Estados Unidos começou pela Europa, foi europeus que... Sim, né, ingleses, né, os ingleses puritanos, inclusive, sim, né, que começaram ali os São Estados irmãos, Unidos, né? Da América, são irmãos, né? Então, a Austrália, né, quer dizer, também são ingleses, quer dizer, a aproximação deles é muito grande. Então, o que percebe-se é que o que está ocorrendo hoje no mundo, quer dizer, os Estados Unidos, ele
ele deixou passar algum tempo, né, como potência. Há uma coisa que eu penso assim, que quando você chega no topo do poder, há uma tendência de você se acomodar. Né? E o que aconteceu com os Estados Unidos, o que está acontecendo, é o que acontece com qualquer império. Né? Os Estados Unidos foi um império aí durante muito tempo. Uma hora dá uma ruída. Quer dizer, ou se encontram caminhos, né, para não ruir o império, ou o império rui. Né? Quer dizer, o que os outros presidentes da República tentaram procurar de outras formas, né? E construindo isso para manter os Estados Unidos como a primeira economia do mundo, etc. Mas o Trump está querendo fazer um processo acelerado, penso eu, né? Na minha humilde capacidade de análise. Né? Ele está, quer dizer, essa questão de taxação é realmente para tentar enquadrar o restante dos outros países do mundo, né? Para eles poderem emergir e voltar no status que já tiveram. Né? Eu acho isso muito perigoso, porque, quer queira, quer não, imagina o seguinte, eu sei que o companheiro Lula, eu conheço ele desde a década de 70, final da década de 70, né? A gente já ficou muito tempo junto, conversamos muito. O Lula é um democrata por essência. Né? O Lula não é uma pessoa vingativa. O Lula, pessoalmente, assim, sabe, eu acompanhei toda a trajetória de vida de política e sindicato, sempre foi democrata, um cara de coração bom, sabe o sujeito de coração bom? Sim. Que se preocupa com os outros, não quer fazer mal para ninguém. É muito difícil ouvir o Lula falar mal de um companheiro, muito pelo contrário, ele fala, não, ele hoje, vocês falam que ele não serve e tal, mas a hora que estiver fora do nosso meio, você vai sentir falta, sabe? Então, ele procurou sempre aglutinar, sempre, sabe? Pô, ele nos governos dele, ele conversava com o Bush, que era do Partido Republicano. O Bush adorava ele. Né? E chamou o Bush de parceiro. Pois é, parceiro. E o Bush falava, nossa, me diga como você foi reeleito lá no Brasil. Quer dizer, lembrando, fazendo um adendo, né, Ramalho, do que o companheiro Martinha está falando, na época que ele esteve com o Bush aproveitou muito das iniciativas de programas sociais do governo Lula. Do governo Lula, que achou que era muito importante. A Europa toda, quer dizer, tem elogiado, e até dentro dos Estados Unidos, quer dizer, a política de inserção, né, da camada mais pobre brasileira. Sim. Você, Ramalho, como eu, né, de essência operária, você sabe, né, como nosso povo, né, já sofreu e ainda sofre, né, quer dizer, por falta de comida ainda, por falta de muitas coisas. Então, quer dizer, o Brasil não quer guerra com ninguém. Agora, tem algumas coisas que eu acho que passa pela narrativa mesmo, né? Quer dizer, vamos pensar o seguinte, eu lembro-me que o Geisel, né? O Geisel, o regime militar, ditador militar, mas ele teve um espírito de preocupação com o país. Ele era um cara nacionalista. E de pacificação. Né? E de pacificação. Né? Quer dizer, os Estados Unidos, por exemplo, o projeto aqui de usinas nucleares do Brasil, que é para energia, né? Ele era para ser um projeto americano, ele não aceitou. Sim. Ele trouxe o projeto alemão. Os Estados Unidos veio para cima. Eu lembro que vieram aqui no Brasil, né, questionar, enquadrar o Geisel. O Geisel falou, não, aqui no Brasil mandamos nós. Sim. Falou, aqui é meu país. Ele falou, eu sei o que eu estou fazendo. Né? E tanto é que fizeram toda uma campanha na época, Ramalho, dizendo assim que aquilo lá era sucata, que estava vindo da Alemanha, etc., para o Brasil, então para desmoralizar. Quer dizer, a negociação do Geisel na época. O Geisel implementou aí na época o pró-álcool, né? Que a gente, os Estados Unidos bateu contra o tempo todo e outros países aí, preocupados que não queriam que o Brasil tivesse uma energia alternativa, fora a energia do petróleo. Você vê como que está hoje. Os Estados Unidos está fazendo também álcool. Sim. Né, do milho. Do milho. Né? Então, quer dizer, e agora eu vou falar o seguinte, o Geisel estava errado, mas ele estava certo. Estava certo. Eu posso não concordar com ele, com a forma de governar em outras partes, né? Porque era ditador, torturou gente, sumiu gente na época de esquerda, etc. Mas assim, do ponto de vista de se preocupar com o país, com o nosso país, e se preocupar com as nossas estratégias de negócios, inclusive a Revolução do Brasil, ele foi fantástico. Foi ele, né, a última política mesmo mais profunda, inclusive de industrialização, foi dele. Então, quer dizer, nós precisamos, assim, essa questão, e hoje a gente está vendo, por exemplo, os militares, né? Esses militares que tiveram no poder há pouco tempo, não tinha nada de preocupação, inclusive, no nosso país. Nós tivemos no passado muitos militares. Então, eu penso que hoje nós temos que
que buscar, sabe, uma sinergia entre os democratas do país, seja de qualquer partido, aqueles que estão preocupados com a paz e preocupados com a democracia. Né? Porque não adianta você fazer uma Constituição e daqui a pouco, olha, a Constituição serve para mim quando eu estou no governo, aí quando você entra, você fala, não, vamos rasgar aqui a Constituição, porque agora isso aqui não serve, eu tenho que fazer outra, né, para atender os meus interesses. Não, perfeito. A democracia, como você disse, né, um democrata ele vê as coisas assim, ó, se eu perdi, perdi. Né? Se eu aceitei o jogo, eu entro no jogo para jogar, na mesma regra. Aí quando eu perdo, eu quero furar a bola, vou furar a bola e vou embora? Não. É preciso entender esse jogo, né, da questão da democracia, porque nosso país é um país sempre, sabe, sempre evoluiu muito mais socialmente, inclusive, na democracia. E o mundo perfeito. Hoje mostra que não tem nem ditadura, nem de direita, nem de esquerda, serve a população. O povo vai sofrer do mesmo jeito. Então nós precisamos pacificar mesmo, né? As narrativas, tudo bem, mas nós temos que pensar no nosso país e ter uma relação com outros países de negócio também, porque nós temos nosso interesse de negócio, e de paz, né? De empregados, né? A paz mundial e a paz social. Ok, nós estamos dando algumas pinceladas nesse tema, né, Ramalho, que é um tema assim de macroeconomia. O nosso tema de hoje, na verdade, é a integração regional entre a ABC e a capital paulista. Mas é porque hoje, no dia que nós estamos gravando o programa, surgiu a notícia de que o presidente Bolsonaro, né, teve lá uma ação da Polícia Federal em sua casa e ele agora está sendo obrigado a usar uma tornozeleira, né, eletrônica que foi estabelecido por determinação do juiz, né, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então nós estamos aqui dando essa rápida pincelada. Agora eu quero voltar mais para a nossa região, porque falando do ABC, especificamente de Mauá, você é secretário de Desenvolvimento Econômico de Mauá, nós sabemos que Mauá faz parte do ABC e aquela é a região mais industrializada ainda da América Latina. Mas não obstante, hoje você percebe que muita fábrica fechou, Martinha. Você é de uma vocação eminentemente industrial. E você percebe que hoje, por exemplo, em Mauá, Santo André não é diferente, São Bernardo, São Paulo, capital, nós temos muitas fábricas, muitas indústrias que fecharam. E a economia está partindo para o setor de serviços. Como está essa requalificação de mão de obra para preparar o trabalhador para essa nova realidade de que agora já não tem mais tanto emprego no chão de fábrica, nas fábricas, e as pessoas têm que trabalhar com comércio, serviços? Pois é, Tony, há 30, 40 anos atrás, naquele período que foi criado lá o consórcio do ABC, a Agência de Desenvolvimento Econômico, aquele período, um período que a gente estava mantendo assim também um contato tanto político, né, vamos dizer, classe política, nós do movimento sindical com a Europa, sabendo, porque lá já tinha chegado as novas tecnologias. Né? Aqui no Brasil a gente ainda estava lutando para o emprego e tal, só passando fome. Até eu estive na França, inclusive a CFDT francesa esteve aqui no Brasil falando sobre isso. Nós mandamos um companheiro nosso, ficou 11 meses lá na Itália, fazendo um curso, lá aprendendo o que significava as novas tecnologias para os trabalhadores, para os operários europeus, né? E a gente já trazia também essa preocupação aqui. Então, até quando o Celso, quando a gente debatia assim, essa questão da agência e da questão do consórcio, a gente falava, olha, daqui a pouco, daqui 30, 40 anos, não vamos ter os mesmos empregos que tem hoje, serão empregos diferentes. Né? O emprego da indústria vai diminuir mesmo. Vai ter uma... Não sabia a quantidade, quantificar, mas sabia que ia ter mudança, pelo que tinha acontecido já na Europa. E no Japão, etc., né? Com CCQ, Kanban, com novas formas de gerenciamento, né? E, logicamente, que o ABC e São Paulo sofreu mais do que outras regiões, até porque era mais centralizado mesmo, né? Até precisava de centralizar mesmo um pouco, mas também a gente, naquela época, já estava pensando em como fazer para enfrentar, quer dizer, mudar o perfil, né? E hoje, lá no ABC, o que a gente vê? Quer dizer, as cidades que conseguiram, né, entender melhor isso daí estão avançando, estão conseguindo, inclusive, entrar nesses outros tipos de negócio, de emprego, etc, etc. Mas ainda falta muita coisa, né? Quer dizer, é preciso que a gente saiba quantificar, qualificar, perceber no mercado esse trabalho que a gente está procurando fazer, de saber o que as empresas estão precisando hoje de mão de obra, né? Porque hoje nós temos vagas lá no ABC que não se preenche.
Né? Você tem lá pelo menos, nossa região, 3.000 vagas de emprego e você chama, inclusive, o pessoal, tem vaga de emprego, etc. Você não consegue... Não tem a qualificação. Não tem a qualificação, né, para preencher aquelas vagas. Outros, às vezes, também tem, que vão procurar as vagas, chega lá e não aceita também pelo valor, né, do salário, tipo de trabalho, etc, etc. Então, essa é uma questão que depende... Eu tive até com a universidade lá do ABC, Universidade Federal, e a gente tem conversado, eles têm lá um setor de pesquisa, que nós estamos envolvidos, inclusive, lá em Mauá, para a gente estudar um pouco mais, quer dizer, o que o jovem está querendo de emprego. Quer dizer, que tipo de qualificação nós vamos dar para ele, né, que ele vai poder entrar na escola, terminar o curso e vai trabalhar. Na nossa época, o Ramalho deve lembrar o seguinte, eu fiz Senai, 69 até 72. Eu fiz o Senai e já arrumei emprego. Então, o sonho daquela época nossa, até a década de 80, era fazer o Senai porque era emprego garantido. Hoje, você vê que os jovens estão assim um pouco sem saber, o que eu vou estudar, né? Ele vai para uma faculdade, dependendo do curso que ele faz, também não encontra emprego, vai trabalhar de Uber. Então, essa é uma grande questão que eu joguei até para a universidade. Tem lá, inclusive, em Mauá, né, o Marcelo Oliveira, nosso prefeito, ele conseguiu, inclusive, um convênio com o Instituto Federal, né, para dar qualificação técnica. Sim. Já viu o local, está acertando lá o local para a gente. Mas também estamos nesse trabalho de estudo para ver que tipo de curso a gente leva para Mauá. Diadema também está tendo essa questão. Então, esse é o desafio, viu, Ramalho, da gente ver como a gente encaixa, né, os novos trabalhadores, os jovens, né, como motiva. Nós chegamos a pensar também até um pouco pegar os jovens na escola, as técnicas, e tá levando para dentro das fábricas, fazer acordo com algumas empresas, para mostrar o tipo de trabalho, porque às vezes ele não conhece também. Sim. Né? Às vezes a gente se incentivava, porque o pai da gente tinha trabalhado ali igual eu, como metalúrgico. Meu pai foi metalúrgico em Santo André de 53 a 58, então foi sócio do sindicato. Então ele falava para mim o que era uma fábrica. E, não, vai fazer o Senai, que é melhor. Então, quer dizer, precisamos ver isso, né? Às vezes o jovem vai dentro da empresa, vê o tipo de trabalho, ele pode se motivar, falar, não, eu vou dar certo aqui, gostei e tal. Então, quer dizer, todo um trabalho aí de estudo, né, pra gente estar encaixando, não ficar esse jovem aí, às vezes desempregado, às vezes desmotivado, etc. Então, é um trabalho intensivo, mas eu acredito que vale a pena. O companheiro Ramalho, a fala do companheiro Martinha parece muito com a problemática que a gente enfrenta aqui na construção civil. Porque você não encontra mais jovens vocacionados para trabalhar na indústria, né? E aqui também, na nossa área, né? É muito parecido, não é isso? É praticamente idêntico, né? E esse é um trabalho que nós estamos fazendo, talvez na nossa área um pouco mais difícil, né? Porque ainda as pessoas não têm aquela coisa do preconceito de trabalhar na metalúrgica. Na construção civil, infelizmente, ainda tem, né? E por isso está faltando mão de obra na construção, porque nós não temos o engenheiro não quer que o filho seja engenheiro. Nós vimos aqui um coronel que ele está na 4ª geração. Sim. O avô era coronel, o pai coronel, ele coronel. E os filhos se encaminhando. E o filho se encaminhando. No nosso setor, o engenheiro não quer que o filho seja engenheiro, o mestre não quer que o filho seja mestre, o encanador não quer que seja encanador, o eletricista não quer que seja encanador. E como nós criamos e fundamos aqui uma instituição que está indo para o mundo, que é o CDN, Centro Democrático do Nordestino, nós estamos já numa grande parceria de uma instituição que é a ICM, que também nós somos membros, eu sou presidente do núcleo da Europa e América Latina. Nós estamos trabalhando muito como é que nós vamos motivar isso e como vamos fazer. Isso é fruto de um debate que nós vamos debater na Fiesp, dia 30, com várias autoridades, mas é também uma forma como nós estamos discutindo para o jovem querer vir para a construção civil e fazer carreira. É claro que a construção civil, na vida inteira, ela foi o primeiro emprego de quase todo mundo, viu, Tony? Sim. Você vai no restaurante hoje, começa a conversar, o que é que você faz? Eu sou da construção. Ele fala, eu fui operário da construção. Eu fui servente de construção, né? E às vezes até na área metalúrgica, porque é aquela mesma coisa quando cheguei aqui. Quem tinha onde morar ou tinha alguma coisa, ele era excluído para ir para a metalurgia. Sim. Né? Ou ia para o comércio, porque você tinha onde morar, tinha o dinheiro. Quem não era, ia para a construção. Por quê? Porque você tinha que ficar ali. A função do CDN é exatamente essa, Tony, né? É exatamente a gente combater preconceito. Sim. Né? E discriminação. E uma defesa que eu vou fazer na FIEB, já estou fazendo, mas quero colocar lá,
é no sentido da gente ir mudando os nomes, né? Porque quando fala, secretário, às vezes, alguém quer como é que diz, menosprezar alguém e fala, pô, mas tu come igual um pedreiro, né? Pô, pedreiro assoviou para mim na rua, a mulher fala, não é? Pedro, quer dizer, na minha realidade, um preconceito que nós precisamos mudar. Em vez de a gente criticar a pessoa que chama o nosso companheiro, eu mesmo de pedreiro, né? O que você fez na vida? Fui tudo. Eu também sou formado pelo Senai como mestre de obra, né? Então eu passei por todas as fases. Eu lembro que uma vez num debate, eu estava debatendo com o pessoal do Telecomunicações, né? E um engraçadinho lá levantou a mão. O que você faz mesmo na construção? Esgoto, aquele negócio que canaliza fezes, é isso? Principalmente a sua, viu? Né? Então eu preparo para a sua fezes não ficar na sua casa e você comer. Né? Resposta adequada. Claro. Claro. Como também trabalhar para fazer a casa que você mora, ou é você que faz? Mas tem essa coisa do preconceito. O cara, na forma de ofender, fala, porra, o que você é? Esgoteiro? Esse cara que encana fezes? Até a palavra era outra. Eu estou falando fezes educadamente, ele falou outra, né? Falei, claro. Até para evitar que fique na sua casa, você tem que comer isso. Você tem cara de quem gosta desse negócio, né? Ele gosta de comer fezes. E construir na casa para você morar, porque o trabalhador da construção civil, muito embora seja um pouco parecido com o João de Barros, a gente faz a casa e não tem casa para morar. Sim. E o João de Barros é assim, ele faz a casa, né, e depois deixa lá para o chupim entrar e morar lá. Sim. E muitas vezes é um que pensa como você, que vira chupim, que vai morar de graça nos outros, tirando proveito. Mas as colocações aqui do nosso secretário, ela é parecidérrima. E o que adianta muito, Tony, o que é importante, é esta troca de experiência. Sim. O que é que nós estamos trabalhando e queremos fazer muito? Além da motivação. Quer dizer, boa parte dos anos nós ficamos levando o pessoal para Portugal, para Espanha, para Alemanha, Estados Unidos, para Suíça, né? Japão, para tudo quanto é lugar. Pelo menos alguns setores, como Estados Unidos hoje e a Europa, eles começam a devolver os imigrantes ilegais. E que estão certos, não estou aqui contra isso não. Só que facilitar a vida do cara entrar lá clandestinamente, e hoje estão devolvendo corretamente, mas estão devolvendo pessoas que às vezes estão 20 anos trabalhando de pedreiro nos Estados Unidos, ou trabalhando de pedreiro na Espanha, que entraram para Portugal, que também por falha até nossa, não regularizou o documento, não ficou lá. E esse povo vem para onde? Vem para o Brasil. Como falta mão de obra, chegou a fome com a vontade de comer. Estou discutindo com os empresários como é que nós abrigamos nossos irmãos, que talvez até tenha adquirido uma experiência melhor que a nossa, para que a gente possa aproveitar a mão de obra destas pessoas. Sim. Mas, completando ainda o setor, Tony, de operário da construção, nós mudamos muito, o secretário sabe disso. Na minha época, na época dele, nós éramos muito de receber ordem, né? O operário era proibido pensar, na construção civil pior. Sim. O mestre da ordem você cumpre, pensar, dar um palpite, não, acho que é isso, não, onde é que você nasceu, né? Quando, no mundo político, eu acho que pior ainda, nós éramos os homens do lambe-lambe, de pregar cartaz em posta, não sei aonde, não sei de onde. Quando chegava a nossa vez de ser candidato e disputar, não, mas você, pedreiro da construção, que é isso, rapaz? Você acha que é fácil ser político, né? Então, são esses debates que a gente já avançamos, mas eu acho que precisa avançar mais. Perfeito. Martinha, vamos falar um pouquinho sobre a nossa querida cidade de Mauá, que faz parte da região do Grande ABC. Eu sempre gosto de destacar que Mauá está entre as 60 maiores cidades do Brasil. O Brasil, né, Ramalho? Tem quase 6 mil municípios. Então, é 5.577, é isso? Então, se você está entre os 60 maiores municípios, não é pouca coisa, é uma coisa importante, né? Mas o que eu quero cercar com você, na verdade, é o seguinte: hoje nós temos alguns empreendimentos feitos na cidade. Nós temos lá o shopping, foi inaugurado recentemente, o shopping de Mauá. Né? Agora, foi ali, num primeiro momento, feito pelo Marcelo Oliveira, o nosso prefeito. Ali foi feito um compromisso, não uma promessa, um compromisso de se gerar 7 mil empregos. Mas a gente passa no shopping e, de fato, é mais um atrativo, né? As coisas ali, elas se dinamizaram, né? O terminal está muito bem estabelecido, mas nós vemos assim ainda um grande número de lojas fechadas. Há um planejamento de se assentar comerciantes ali.
A gente acredita que as coisas vão se normalizando, né? Porque o início, né, quando você faz mudanças, nós temos... O ser humano, né, ele tem uma dificuldade de se adaptando e também o próprio investidor, né, ele vai vendo ali como que vai sendo o movimento, etc. Né? Já deu uma qualidade, porque tem uma dificuldade que o pessoal tem reclamado, que eu acredito que vai se resolvendo, mas a gente tinha também um outro risco que o prefeito sempre colocou, que tinha muitos acidentes. Do trem se atravessava sem... Sabe, por tudo que é lado ali na hora do movimento. Sim. E teve muitos acidentes ali e uma prefeitura ou qualquer comando que você tem, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com as pessoas, né? Com a vida das pessoas, né? O Marcelo Oliveira, ele tem nosso prefeito, ele tem uma frase, né, assim, que pegou assim de efeito no sentido de dizer o seguinte: amor pela nossa gente. Então, quer dizer, o povo, nossa gente tem que estar acima das dificuldades. Nós temos que facilitar, quer dizer, para que não tenha acidente, não se machuque, para que tenha qualidade de vida, etc. E nesse sentido é que todas as alterações, todas as mudanças vai de encontro. Às vezes você inicialmente tem dificuldade, mas eu tenho certeza que está sempre aberto para dialogar, acertar, ouvindo a população. Quer dizer, nós fizemos todo um trabalho, o Marcelo planejou todo um trabalho de PPA agora para os próximos 3, 4 anos, né, ouvindo a população, indo para os bairros, ouvindo as sugestões, né, que está se, né, planificando tudo isso daí para você poder, em cima da opinião da população, você ir preparando os seus anos de mandato, tá certo? Então, nesse sentido, tem andado bem. O Marcelo, eu percebi muito bem que no mandato anterior eu não acompanhei de perto como estou acompanhando agora. Ele tem uma noção e um conhecimento da cidade muito grande, né? Dentro do seminário da diretoria, discutindo toda a cidade, e cada ponto que um secretário levantava de um ponto da cidade, ele sabia, lá não está funcionando por isso, tal, por ter esse problema. Esse daqui não deu para resolver ainda, mas vamos resolver de tal forma. O outro está se encaminhando. Tem, praticamente, ele mostrou, tem umas 50 horas, né, para ser executada em Mauá. Depende, lógico, as verbas federais ou estaduais que estão já encaminhadas, mas você precisa de uma contrapartida. E a Prefeitura de Mauá teve arrecadação menor do que o ano passado, de ICMS, né? Por uma série de questões. Isso também dificulta você ter a contrapartida para você executar alguns serviços de imediato. Mauá, você sabe que tem muito morro, muito local perigoso, fazendo todos aqueles arrimos, né, para você evitar problemas futuros, chuvas etc. Estão vindo aí, né? Chuva, daqui a pouco chega o final do ano, né, e se você não adiantar as coisas, fica complicado. Então, ele tem tido toda essa preocupação, né? A gente tem percebido isso. Agora, mesmo uma cidade igual Mauá, os desafios, né? Quando você pega a arrecadação da cidade e você divide pelo número de habitantes, você vai ver que assim, é inferior a São Bernardo, a São Caetano nem se fala, né? Inferior a Santo André, fica ali entre a quarta cidade, né? Quer dizer, vamos dizer, de renda per capita, né? Então você tem uma população, né, que precisa muito mais, às vezes, do que em outras cidades. Mas tem se pensado. Quando o Marcelo assumiu no mandato passado, a prefeitura estava com uma dívida assustadora. Ela não tinha crédito em função de não cumprir os compromissos. Ele precisou desses 4 anos acertar tudo isso. Hoje já saiu até as notas, inclusive, a prefeitura de Mauá entre as melhores pagadoras. Então hoje você começa a ter crédito. O Ramalho conhece muito bem, você sabe, se você não tiver crédito, você não pega dinheiro em lugar nenhum. Não faz nada. Né? Você não consegue fazer nada. E o que você tem de arrecadação dentro da prefeitura, o que sobra do que são já as verbas carimbadas, educação, saúde, etc., folha de pagamento, sobra uma margem pequena. Se acontece o que aconteceu esse ano, arrecada menos do que arrecadou ano passado. Não é nem expectativa de arrecadação com a inflação, não. Abaixo do que arrecadou, seu cobertor fica mais curto ainda. Então, você tem que tem toda uma habilidade de saber jogar o dinheiro, a pequena quantidade, no lugar certo. Senão, às vezes, você vai fazer alguma coisa que menos interessa a população. O próprio Tribunal de Contas do Estado, o Ramalho também conhece bem isso, ele tem visto o seguinte: antigamente você pegava as documentação da prefeitura, levava lá e
ideia e tal, a pessoa olhava, via se estava certo, estava errado. Hoje não, hoje eles vão querer saber se o que a prefeitura investiu está de acordo com o que a população prioriza. Né? Não adianta a população priorizar alguma coisa e você fazer outra. Né? Então existe todo um fechamento e eles disseram que nos próximos anos isso vai ter consequências graves para quem não cumprir o TCU. Então, desafios tem bastante, né? Mas eu acredito que nesses próximos 2, 3 anos a gente dá conta aí de uma demanda. Né? E até aproveito aqui para mandar um abraço para o nosso prefeito lá de Mauá, e pelo que ele tem ido para Brasília constantemente, né? Buscar recurso, colocar tudo que tem planejado, o que foi tirado no PPA, a opinião da população, o que precisa ser investido, e está buscando investimento, inclusive, para fechar esse ano bem e os próximos 2, 3 anos também melhor ainda. Ok, nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu queria colocar uma questão para você. O Martinha, você morou muito tempo em Mauá, você hoje mora em Santo André, mas você foi presidente do sindicato também dos metalúrgicos de Santo André, que envolve Mauá também, ou seja, você conhece muito bem a região. Você sabe que eu sou filho de Mauá, nascido e criado lá. E a impressão que eu tenho, Ramalho, é que o problema de Mauá reside muito na questão da geografia, porque Mauá, a impressão que dá é que Mauá foi planejado pela natureza para ter no máximo 50 mil pessoas e tem 500 mil pessoas. Então é um verdadeiro desafio. O prefeito Marcelo Oliveira agora, encerrou a gestão agora, a primeira gestão do ano passado, mas ele iniciou um processo de recapeamento das ruas, recapeamento asfáltico das ruas e avenidas da cidade. E o que eu percebo é que aquele asfalto que estava lá e que agora o Marcelo passou outro asfalto por cima, recapeou, era coisa lá dos anos 80, né, Martim? É um desafio gigantesco. Sim, gigantesco. Mauá tem muitas áreas de mananciais, né? Por isso nós estamos até preocupados também lá, querendo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhar um pouco mais a questão de turismo na cidade. Tem lá Gruta, Santa Luzia, tem vários espaços lá importantes. Né? O Parque do Guapituba. O Parque do Guapituba, que agora passou a se chamar Parque Oswaldo Dias, porque ele que conseguiu... Professor Oswaldo Dias. Professor Oswaldo Dias, que ele conseguiu, inclusive, comprar aquele terreno, né, e tornar público hoje com uma arborização natural, inclusive, silvestre. Então, tem muitos espaços, né? Então, quer dizer, é possível, né, desenvolver um pouco mais o turismo, os pesqueiros também, né, dar uma qualidade, inclusive, para você criar um ecoturismo, né? Quer dizer, então tem ali muitas ideias, né? Falta, às vezes, um pouco de... Falta as verbas, né? Potencial tem, né? Estamos procurando também o governo do estado para nos ajudar também, porque a cidade também arrecada para o estado e para o governo federal, então a gente tem buscado também buscar incentivos para a gente poder melhorar cada vez mais o perfil da cidade. Ramalho, o nosso diretor Ricardo Vieira avisou que nós não temos mais muito tempo. Você quer fazer a consideração final? Ô Tony, eu quero mandar um abraço aqui para o prefeito de Mauá, parabenizado pelo... Nosso Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira pelo trabalho, quero agradecer aqui o nosso secretário Martinha e pedir para corrigir um número de municípios no Brasil, é 5.570. Né? São quase 6 mil, então. E isso, toma muito cuidado, porque hoje com a inteligência artificial não dá para você chutar nada. Pior número, né? É verdade. Porque o cara está ouvindo do outro lado, ele está olhando, pô, esse cara está chutando nas nuvens aí, e nas nuvens não tem... mas nós chegamos perto, quase 6 mil, né, Martinha? Chegamos próximo. Confundo, porque às vezes o estado de São Paulo acho que tem 600 e poucas. 645. 645, né? Às vezes eu me atrapalho um pouco, eu penso que é 6 mil aí. E se eu não me engano, Mauá está entre as 20 maiores do estado de São Paulo. Tá? Mas é isso. Ramalho, você quer deixar os contatos aí? Os contatos o pessoal tem sempre nas redes sociais nossas aí, do Sintracom, do meu, né? E convidar o secretário para a gente continuar debatendo. Sim. E se o prefeito topar, recebe o nosso convite para vir fazer aqui um podcast. Perfeito. Junto com o secretário. Eu acho que é importante esse trabalho que a gente faz intermunicipal. Nós temos na Constituição Civil uma grande quantidade de trabalhadores, inclusive de associados. Vamos mandar levantar direito, mas nós devemos ter mais de 600 associados que moram em Mauá e trabalham em São Paulo. Então, essa relação aqui na Grande São Paulo e a interligação política
e também sindical, eu acho que ela é de super importância para a gente estar sabendo e tomando conhecimento do que acontece. E cada prefeito faz, cada secretário faz, onde é que o cara pode fazer curso de qualificação, de formação profissional. O sindicato, se Deus quiser, no próximo ano deve ter uma universidade aqui, mas enquanto não tem, nós formamos aqui 10 turmas por mês, com parceria de Sebrae e Senai, e agora com o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, nós vamos ter aqui os primeiros cursos digital à distância, né? Poxa. Que eu acho que é uma coisa positiva, que vai beneficiar todos. No nosso caso, nós temos aí uma grande quantidade de televisão já em obras, e eu pedi o Ricardo para fazer esta ponte de motivação do nosso trabalhador, assistir o curso e ainda a gente negociar 15 minutos, não sei qual o tempo necessário para que esse curso chegue na obra da Construção Civil para os interessados. Quer dizer, não adianta forçar, mas eu acho que precisa negociar. É 15 minutos, é meia hora, então nós vamos convencer a construtora que ela vai doar para curso. Quem não está interessado em fazer curso, ele cumpre o que está na CLT e na Convenção Coletiva de Trabalho. Obrigado, muito obrigado aí, secretário, e um grande abraço também para todos os moradores de Mauá. Perfeito. Martinha, faça a sua fala final e deixa, companheiro, os seus contatos também. Certo. Obrigado a vocês pela oportunidade, Tony, toda a equipe que está dando suporte aqui, não lembro agora o nome de todos, mas um abraço. E o Emerson. O Ricardo e o Emerson. E o Emerson, um abraço aí fraterno para vocês, por permitir essa oportunidade. Quero agradecer meu companheiro, meu amigo, sabe, democrata, um companheiro sindicalista admirável, eu admiro muito, né, e a oportunidade de parabenizá-lo também pela atividade que você está fazendo aqui, mais essa, né, entre tantas outras, que eu, assim, quando eu falo assim, Sindicato da Construção Civil, realmente vem na cabeça Ramalho, meu companheiro Ramalho, né, pelo que você fez aqui em São Paulo, que eu pude acompanhar de perto, né, toda a evolução, né, evolução, sabe, da relação capital e trabalho e evolução dos trabalhadores que você fez aqui em São Paulo. Você está de parabéns. Eu quero também aqui deixar meu abraço para o prefeito Marcelo Oliveira e também para o Sapão, presidente do nosso sindicato, agora de Santo André e Mauá, para o Moisés Salerge, que é presidente de São Bernardo, e mais o Wellington, e outros companheiros, que não vou falar o nome, não dá para falar o nome de todos aqui, que me ajudaram a eu estar nesse cargo hoje tão importante, né, e só estou lá nesse cargo por eles, né, que são os companheiros sindicalistas, né, que me ajudaram a estar nesse momento junto ao prefeito Marcelo Oliveira, representando os companheiros lá na cidade. E você, mais uma vez, Ramalho, parabéns, felicidade, muita saúde para você, que você merece. Grande abraço. Falou Martinha, Ramalho, não temos mais tempo, infelizmente. A gente volta numa próxima oportunidade. Gente, fiquem todos com Deus e até lá.